Bom dia! Vamos aqui comigo montar um bolo de festa. Já preparei tudo aqui que você precisa para saber montar um bolo de festa. Então, se você não conhece meu canal, já se inscreve no meu canal, dá uma corrida lá. Se chama Vem que eu te conto ou coloca Débora Damasio no YouTube que você já vai cair lá no meu canal. E vai ser um prazer ter você aqui no meu canal. Aqui eu tenho mais de 80 receitas, a gente tá assim, toda semana tem receita nova, toda segunda e toda sexta tem live. Então é um canal para quem quer fazer as suas receitas aí para a família ou para a pessoa que quer empreender. Então eu faço tudo isso aqui, ó, na cozinha da minha casa, né? É o meu lugar de trabalho, é o lugar que eu mais fico o dia todo, né, aqui na minha cozinha, porque eu trabalho aqui. Então, quem me conhece do iFood, né, quem compra de mim no iFood, é aqui que eu monto o seu pedido, é aqui que sai aqueles bolos maravilhosos que você come aí na sua casa. É daqui que sai, dessa bancada aqui, daquele fogão ali de cima, daquele forno. É aqui que eu faço a minha mágica acontecer, tá bom? Hoje a gente vai montar um bolo de festa. E para montar um bolo de festa, a gente precisa de vários fatores, né? Várias coisas para você não deixar o bolo desmoronar, para o seu bolo não ficar recheio saindo, né, pelas bordas. Muita coisa precisa ser feita. E você precisa prestar muita atenção nisso, porque é uma segurança para você, uma segurança para o seu cliente ou para você que vai fazer aí na sua casa, para sua família. É muito importante isso que eu vou contar para vocês. Então, por exemplo, hoje eu já tô com tudo pronto aqui, ó. Eu já tô com a minha massa pronta, as duas massas, porque vai ser um bolo grande, quase 5 quilos de bolo, né? Vai ser 4 quilos e pouquinho. E eu já tô aqui, ó, com os meus recheios prontos também. Já tô aqui, ó, com chantilly batido, prontinho. Já tô aqui com a minha caldinha, que hoje a gente vai guaraná, né? Porque o bolo, eu não quero ele tão doce assim. Então eu preparei tudo isso ontem, né? As massas do bolo, você precisa fazer ela previamente. O recheio também, por quê? Quando você vai montar um bolo de festa, né? Você precisa que ele esteja frio. A massa, ela precisa descansar e o recheio também precisa descansar. Então, se você, por exemplo, for fazer um bolo para entregar, sei lá, sábado, começa a fazer ele na quarta-feira. Por exemplo, quarta-feira você faz o recheio e a massa. Deixa o recheio e a massa prontinho na quarta-feira. Na quinta-feira você monta o bolo, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Deixou o bolo montado, ele precisa de no mínimo 6 horas, de 3 a 6 horas, para descansar, para ele ficar estabilizado ali, para o recheio ficar certinho, a massa, ele precisa daquele tempo de descanso. Então, você precisa de no mínimo 6 horas. Eu falei de 3 a 6, por quê? Porque às vezes, né, o cliente te pediu ali de última hora e a gente não nega, né? Porque a gente precisa vender, é o nosso trabalho. Você já tem massa pronta, você já tem tudo pronto ali. Então você consegue montar aquele bolo e para entregar para o cliente, sei lá, no outro dia, quiçá no mesmo dia, né? Então, no mínimo 3 horas, se você for fazer assim, bem corrido, coloca no freezer, deixa lá umas 3 horas no freezer para ele ficar bem durinho, bem estabilizadinho, e aí sim você pode cobrir ele. Outra coisa importante que você não pode assim deixar passar é que você precisa muito saber que o seu recheio ele precisa estar numa consistência que ele não vá extravasar para os lados, né? Ele precisa estar numa consistência mais durinha. Ou se você for fazer uma geleia, que é um pouquinho mais mole, eu vou te mostrar hoje que eu faço cinta de contenção no bolo.
Muita gente usa cinta de contenção, outras pessoas não usam, porque já tem uma técnica mais de recheio mais durinho. Ela já sabe que a massa que ela usa, que o recheio que ela usa não vai extravasar. Outra coisa, uma vez eu postei aqui até um bolo que ele ficou com umas partezinhas de creme saindo para fora e depois eu cobri ele. Eu cobri ele com buttercream. O buttercream, ele me permite, por exemplo, eu fiz a cinta de contenção, mas mesmo assim vazou um pouquinho. Não que ele tenha vazado, mas ficou para fora aparecendo, sabe? Então, muita gente naquela hora com certeza já ia fazer ali um pouquinho mais de cinta de contenção para não vazar mesmo, mas eu decidi que não, porque eu já sabia que o buttercream, quando ele tivesse ali durinho, ele já ia cobrir, e o meu recheio ele era bem estável, ele era bem durinho, então ele não ia extravasar. Então você precisa conhecer muito bem as suas técnicas, né? As técnicas que a gente tem disponível na confeitaria para você conseguir montar um bolo. E hoje eu vou te contar o básico para você montar um bolo de festa. Aqui eu vou fazer 2 camadas de recheio, 3 camadas de bolo, vou cortar aqui com você e a gente vai começar agora. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algo para acrescentar, com certeza deixa nos comentários, que vai ser muito enriquecedor para todo mundo. Para mim vai ser enriquecedor, né? Às vezes tem alguma coisa que eu não sei ainda ou não me atento, né? Às vezes a gente até sabe, mas não se atenta muito àquilo. E também tem aquela parte de que se você perguntar uma coisa, às vezes é a dúvida de outra pessoa, né? E aí eu respondo ou alguém responde e aí a gente consegue se conversar, é assim que a gente faz. Eu faço parte de 2 grupos de confeitaria e no Facebook e a gente faz isso, né? É muito legal essa parte, porque a gente consegue ver onde a gente está errando, o que a gente pode melhorar. É muito, muito bom fazer isso, né? Doce Amor, bom dia! A gente vai montar um bolo de festa aqui agora. Você já está acostumada aí, né? A montar. Então, se tiver alguma coisa para acrescentar, para falar aqui, ó, a gente está te ouvindo, tá bom? Então, primeiro de tudo, eu falei para vocês, então, que a massa tem que estar descansada do bolo. Tá aqui minha massa, pão de ló, eu fiz massa branca. E também aqui o meu recheio. Quando eu vou fazer, montar bolo de festa, o que eu faço? Para as camadas saírem certinhas, já me perguntaram isso. Eu peso, né? Ó, a minha balança tá aqui, eu já mostrei várias vezes, toda vez eu mostro para vocês, porque é uma balança super baratinha. E eu uso, gente, eu tenho essa balança, sei lá, quase 5 anos, sério. E eu só vou trocando a pilha, né? Ela é muito boa mesmo. E aí, o que eu faço? Quando eu vou colocar, eu fiz o recheio, tá quentinho, né? Quando ele tá quentinho, acabei de fazer, o que eu faço com o recheio? Eu vou, peso, coloco aqui, ó, na balança, o potinho, né? Taro ela e despejo o recheio aqui. Por exemplo, esse recheio aqui tinha 2 quilos de recheio. Então, o que eu fiz? Eu peguei 4 potinhos, porque eu vou fazer 4 camadas, 2 camadas de recheio em cada bolo, né? E aí depois eu vou juntar um bolo para ser um bolo só. E aí, o que acontece? Eu pesei, deu 2 quilos de recheio, então eu coloquei 500 gramas de recheio em cada potinho. Aqui com vocês eu vou montar um bolo só, né? E depois eu continuo, senão vai ficar muito extensa a live, mas a parte que vocês precisam saber de montar o bolo é essa daqui, é a que eu vou fazer depois também. Então aqui, ó, eu tenho doce de leite com ameixa, ó, olha que recheio bem cremoso, tá vendo? Esse daqui é um recheio de creme de leite, doce de leite com ameixa, tá vendo, ó? Ele é super cremoso. Aqui vai o doce de leite sozinho. Eu
não fiz brigadeiro de doce de leite, não fiz. A pessoa que pediu esse bolo, ela quer um bolo que ela comia na infância dela. E esse bolo aqui é o que eu comia. Nossa, gente, eu comia tanto esse bolo. A minha tia é boleira, minha mãe foi boleira também, a minha avó é boleira, né? Foi boleira, que hoje ela não faz mais. Mas a minha tia, quando tinha festas, né, da família, ela fazia sempre esse recheio de doce de leite com ameixa. E eu lembro que eu sempre ficava com vontade de raspar, né, o potinho lá que ela tinha feito o recheio. E ela sempre me chamava, depois que ela viu que eu ficava sempre com vontade de comer, ela sempre me chamava, minha tia Ziza. E, gente, esse recheio aqui, ele é muito, assim, a gente lembra muito da infância, né? Então, a pessoa que me pediu é especial demais, assim, e ela falou, eu quero um recheio de doce de leite com ameixa e pão de ló, porque é o que ela comia mais na infância dela e ela também fazia muito, né? Então é muito legal essa parte, né, de voltar lá na infância, é muito legal, né, gente? E eu amo essa confeitaria afetiva, por isso que eu faço questão de fazer e ter no meu cardápio. Então, vou começar aqui, ó, colocando, primeiro, eu vou encher o meu saco de confeitar de chantilly. Gente, eu uso nos meus bolos mais buttercream, tá? Eu não uso muito chantilly, mas esse aqui foi pedido chantilly, então eu vou usar chantilly nele. E aqui eu vou usar esse chantilly aqui para fazer uma cinta de contenção, tá? E também para prender o bolo na bandeja. Eu prendo o bolo na bandeja assim, tá bom? Mas a gente aqui não vai precisar prender o bolo ainda, porque eu ainda não vou colocar ele na bandeja. Eu só vou fazer cinta de contenção. E aí eu vou explicar para vocês o que é a cinta de contenção. Vocês já devem imaginar o que seja, né? E aí, para me ajudar, eu faço isso aqui, ó. Eu pego o copo, coloco aqui, né? Coloco o meu saco de confeitar e faço isso. Vocês também fazem assim? Fala pra mim quem tá aí. Doce Amor. Doce Amor, qual o seu nome? Fala pra mim. É a Márcia? Não, né? Não lembro. Gente, e o meu saco de confeitar, eu uso ele assim pra tudo, né? Ele é super bom e depois eu lavo ele. Eu não descarto. Eu lavo ele, ó. Esse daqui eu lavo em água corrente com sabão neutro. Ah, é a Márcia, eu sabia que era ela. Você trocou de foto, não foi? Sabia que era você. Falei, doce amor, acho que é a Márcia. Então, aqui tá, ó, o meu saco de confeitar, tá? Com o meu chantilly. Agora a gente vai cortar o bolo, tá? Márcia, eu tava sentindo sua falta nas lives. Eu vi que semana passada você entrou e tava acabando. Ah, ela trocou, sabia. Sabia que você tinha trocado de foto. Eu vou colocar essa bandeja aqui, que é a bandeja que eu vou usar depois, né, pra colocar o bolo. É um bolo grande e é um bolo de 4 quilos aproximadamente. Então, eu vou só colocar aqui para eu poder cortar o bolo, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha massa. A Márcia também reutiliza o saco. É isso aí, gente, porque acho que faz bem para todo mundo, né? E não custa nada. Depois eu deixo ele secar. Depois eu deixo ele secar sozinho. Eu não
passo pano por dentro nem nada. Eu deixo ele secar sozinho, rapidinho ele seca, eu deixo ele secar aberto assim, ó. Eu coloco em cima de um copo, assim, alguma coisa, e ele escorre, já era. Rapidão. Ah, então, Dayana, bom dia. A gente vai montar um bolo aqui. Então, eu também tenho dificuldade na parte de fazer a quina, de quinar bolo. Mas eu tô treinando bastante isso, porque eu percebi que esse bolo quadrado, ele voltou, né? Ele voltou, a tendência dele voltou muito forte. Então, ele é assim, ele é muito, tá muito presente. E o pessoal tem me pedido muito bolo quadrado, ao invés do bolo redondo. Por quê? O pessoal, eles não conseguem cortar direito. Parece que perde muito bolo, né? A gente sabe cortar. A gente que é confeiteira, a gente sabe como é que corta essas coisas. Mas lá na festa, quando chega a pessoa não sabe. Às vezes ela corta pedaços muito grandes e quando ela viu, já era. O bolo acabou, não deu para todo mundo ou todo mundo só comeu uma vez e sendo que dá, né? Dá pra gente cortar bastante pedaços, né? Então aqui, ó, eu vou cortar o meu bolo em 3 partes, né? Eu não sei como é que vocês cortam aí. Tem gente que tem aquela serrinha, tem gente que usa fio, né? Sem a serrinha, mas usa fio. Eu já usei também, é muito legal. A serrinha eu não tenho, na verdade, eu fiquei de comprar, mas assim, pra mim não fez falta ainda. O que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui do lado, ó, tá vendo? Eu vou marcar aqui do lado onde eu vou cortar. Então, deixa eu colocar pra cá esse recheio. Onde eu vou cortar. Então, ó, aqui embaixo eu já sei, tá vendo, ó, onde eu vou cortar e aqui em cima também. Então, você tem que olhar mais ou menos qual é a espessura de bolo que você vai fazer, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu já sei que é um tamanho bom, tá? Então, eu vou só marcar aqui, ó, cortei só um pouquinho para marcar. Eu já sei onde é que é, tá bom? E aqui mais para cima também. Vou marcar ele. Ok, marquei, ó. Ele tá marcadinho. Agora eu vou cortar. Você pode fazer de 2 formas. Você pode ir cortando ele virando, tá? Muita gente faz isso, virando. E também quando ele dá, ó, a minha faca tá aqui, ele atravessa tudo, tá vendo? Ó, a faca atravessa ele todo. A pessoa já pode vir assim também. Das 2 formas dá pra fazer, tá bom? Se você não tiver a linha, se você não tiver aquele cortador de serrinha, também dá certo, tá bom? E vai com tudo que dá certo, não dá ruim não, tá? Então, primeiro eu vou cortar essa parte do topinho aqui de cima, ó. Você pode, como eu disse, ir virando, ó. Eu tô aqui cortando e virando. E ele já tá lá no meio, a minha faca tá lá no meio. Cortei. Ó. E aí, você parar aqui do ladinho. E agora eu vou cortar as 2 outras partes. E aí, você pode fazer do mesmo jeito também, tá? Você pode vir segurando e girando. Toma cuidado para você não cortar diagonal, assim, e aí ficar um lado maior que o outro, tá bom? Mas isso daí é treino também, tá?
E aí você vai cortando, ó, girando. O meio já foi, ó. Oi, Cá, bom dia. Tudo bem? Karina, nossa confeiteira formada aqui, nos dando a honra da presença dela nessa live. Cortei, ó, certinho, tá vendo? Isso daqui é um pão de ló, ó, massa super fofinha. E aí, ó, as 3 partes do bolo, tá bom? As 3 partes do bolo. Vou deixar aqui do ladinho para eu pegar a forma. Para eu pegar a forma e montar com vocês. Ó, tá aqui a minha forma. Ela tá até, ó, acabei de tirar o bolo dela. É uma forma quadrada e eu acho que o tamanho dela é 21 centímetros. Não lembro muito, mas acredito que é, tá? 21 centímetros. É a quadrada que tá usando muito agora. Eu tenho essa forma desse tamanho de 20... Não, gente, minto. Essa daqui é 18 centímetros. 18 centímetros. E eu tenho a de 22 centímetros também, que dá pra fazer um bolo bem grande. Então, esse bolo aqui, eu vou fazer 2. Eu tenho outro aqui, ó. Ó, tenho outro bolo aqui, também do mesmo jeitinho. E aí, eu vou fazer 2 e 2, tá? Então, aqui pra montar, eu vou prensar ele com vocês. Então, pra quem não tem, e aí eu fiz questão de fazer com uma sacolinha. Ó, sacolinha de mercado. Cortei a sacolinha de mercado. E para quem não tem saquinho, não comprou saquinho, não tem saquinho em casa, aqueles saquinhos que a gente usa para guardar coisas no armário, na geladeira, gente, isso daqui super serve. A sacolinha tá limpinha. Então, você vai colocar a sacolinha dentro da forma, tá? Ajeita aí. Gente, eu vi que a Nathalie entrou. Oi, Ná, bom dia. Ó, coloquei a minha sacolinha dentro. E aí, eu vou montar o bolo aqui. Gente, eu monto o bolo quadrado assim, tá? Porque bolo redondo eu não monto dentro da forma. Eu monto ele sem nada e depois eu coloco acetato em volta dele. Prenso ele direitinho no acetato, levo para a geladeira para descansar. É assim que eu faço. No bolo quadrado, não dá para me fazer com acetato, né? Porque ele dobra, né? Eu nunca fiz, então eu prenso ele aqui dentro da forma mesmo. E como a maioria das pessoas gosta de prensar aqui, é o que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então tá, ó, aqui já dá para vocês terem uma noção de eu montando ele. Deixa eu ver se aqui dá mais. Ah, aqui dá mais, ó. Então, vamos lá. Aqui tá o meu bolo. Ó. Aqui tá meu fundinho de bolo, tá? Então, ó, vou colocar ele lá dentro. E aí, ó, eu já vou fazendo isso aqui pra soltar. Tá bom? Ó. Pra ele ficar bonitinho lá, tá vendo? Dá pra vocês verem aí, ó. Gente, fala pra mim, tá dando pra ver bonitinho? Ou não, precisa de alguma coisa? Fala pra mim, tá? Ó. E aí, o que eu vou usar aqui pra molhar esse bolo, ó? Bisnaguinha. Guaraná. Por que dá, né? Ah, obrigada. Por que eu vou usar guaraná? Por que eu vou usar guaraná? Porque esse bolo aqui, eu sempre uso água com açúcar. Mas nesse bolo em específico, que é doce de leite com ameixa. E o doce de leite, ele é só o doce de leite, por si só, ele já é bastante doce. Se eu usar calda com açúcar aqui, o bolo vai ficar melado, meladíssimo. E eu não quero isso, né? Eu quero que as pessoas comam
E sintam o doce de leite, o bolo, tudo, né? A ameixa, sem ser enjoativo. Então, eu vou molhar com refrigerante, que vai ficar top. E era assim que molhava antigamente, né? Muita gente ainda molha com refrigerante. Esse daqui, ó, Fanta Guaraná. Vou colocar um pouco aqui. Ó, eu colocando a tampa. E aí, muita gente tem dúvida na hora de molhar bolo, né? Até quanto que eu posso colocar de calda? Você coloca uma quantidade em que você toque assim, ó, o seu dedo no bolo e ele fique molhadinho aqui, tá? Essa é uma técnica para você saber que o bolo tá bem molhadinho. Outra coisa, quando você for molhar bolo de festa, não molha as bordas. Essas bordinhas aqui não molha. Por quê? Quando você for passar o chantilly ou o buttercream, ele não fica esfarelando mais ainda do que ele já esfarela normalmente, né? Então, você vem, ó, com a sua calda e molha assim, ó. Bem molhadinho. Aqui já tá bem molhadinho. E aí, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui e ele vai ficar, ó, tá vendo? O meu dedo, como ele tá, não sei se dá pra ver. Ó, o meu dedo tá bem úmido. Ó, bem úmido. Tá vendo? Dá pra ver, né? Então. Aí, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma cinta de contenção com o meu buttercream, não. Esse daqui é chantilly. Vou colocar aqui, ó. O que é a cinta de contenção? A cinta de contenção, ela é uma parte do bolo para você segurar o seu recheio dentro do bolo e ele não extravasar para fora, tá bom? Então aqui, ó, como vocês podem ver, eu coloquei a cinta de contenção de chantilly, bati o chantilly e coloquei, fiz a minha cinta. Agora sim, eu vou vir com o meu recheio aqui com o meu recheio de doce de leite com ameixa, ó. Que delícia. E aí aqui você pode colocar com a colher mesmo, não tem problema, tá? Ó. Eu vou colocar aqui com a colher mesmo. E aí depois você vai espalhando. Quem monta bolo aí faz assim também? Márcia, Karina, fala pra mim. Vocês fazem assim também? Gente, esse bolo é um bolo grande, viu? É um bolo de aproximadamente uns 4 quilos e pouquinho, tá? Ele é um bolo bem grande. Então, aqui, ó. Olha que delícia! Ó. Tem bastante recheio aqui. Pronto. Essa parte aqui, ó, já tá pronta. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar a segunda parte do bolo. Ó, vou colocar a segunda parte. Sim, só nunca usei chantilly como cinta de contenção. Chantilly como cinta de contenção. Sim, ele dá bom normal, tá? Ele fica normal. E você costuma usar o que para cinta de contenção? Tem gente que usa o próprio bolo, já viram? Tem gente que usa o próprio bolo como cinta de contenção. Eu nunca testei, assim, vou falar para vocês que eu nunca testei. Colocar o próprio bolo como cinta de contenção. Eu acho que você gasta massa, né? Ó, e aí você já vai, ó, aqui, prensando ele, tá vendo, ó? Não tem mistério, gente, tem técnica, tá? Tem técnica. E aí eu vou molhar de novo. Ó,
tentando não molhar as bordas. Acabou aqui, ó. Ai, eu sempre faço isso. Cadê a minha tampinha? Aqui. Eu uso o próprio recheio sem a fruta e coloco a fruta. Ah, tá. Entendi. Legal. Nunca pensei em fazer isso. Legal. E dá certo, né? Dá certo assim pra você, né? Legal, Márcia. Muito obrigada pela sua ideia aqui pra gente. Então, gente, ó, agora eu vou fazer outra cinta de contenção. E esse chantilly aqui, ele tá bem durinho, tá? Então, quando ele... eu penso assim, né? E é como eu fui ensinada a pensar. Ele tem gordura, né? E o buttercream também. Eu prefiro buttercream, gente, sempre. Mas eu tô aprendendo a usar chantilly, por quê? Porque muita gente pede chantilly e o chantilly acaba saindo mais barato. E no final muda um pouco o valor, né? Então eu não posso também ser tão doida assim de falar para o cliente, não vou fazer um bolo com chantilly para você porque eu só uso buttercream. Não, eu prefiro pessoalmente buttercream, com certeza. Eu acho que o sabor é bem mais suave, eu acho que o sabor é muito mais gostoso assim ao paladar. Ele foge um pouco do tradicional, que é o chantilly, né, que todo mundo faz. E é o que eu coloco no meu cardápio, mas se a pessoa pedir com chantilly, com certeza eu vou fazer, que é o que eu tô fazendo aqui hoje. Então, para cinta de contenção, tanto faz. Bolo, chantilly, buttercream, eles têm gordura. Quando eles forem para a geladeira, eles vão endurecer e aquilo lá vai formar mesmo aquela barreirinha de contenção, aquela barreirinha para não passar, não extravasar o recheio. Isso é muito importante quando vocês forem fazer. Por exemplo, se você for fazer um brigadeiro, às vezes não precisa colocar cinta de contenção, porque o brigadeiro, se ele tiver em ponto de brigadeiro mesmo, por exemplo, se você for fazer um naked cake, que ele não vai cobertura, você pode fazer um brigadeiro bem durinho e não precisa cinta de contenção, né? E aí você molha o bolo somente no meinho e o restante não, e aí você vai indo, vai aprendendo, né? São técnicas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então aqui, ó, eu já vou colocar a minha cinta. Tem gente que coloca, por exemplo, se o recheio for muito alto, se for bastante recheio, você pode colocar 2 vezes a cinta aqui, ó. Uma em cima da outra, por exemplo. Se eu for colocar um recheio até aqui em cima, coloco mais uma camada de cinta de contenção, entendeu? E se você vê que o seu recheio vai sair, você vem aqui, ó, colocando mais cinta de contenção em cima. Então, cinta de contenção é vida, né, gente? Para quem vai montar bolo. Minha outra parte, tá? Todas as partes do meu recheio tem o mesmo peso, tá? Tem 500 gramas. Eu pesei quando eu fui guardar para ele descansar. Então, esse bolo tá muito, super, hiper, mega blaster recheado, do jeitinho que a pessoa quer. Isso é muito importante, né, gente? Porque a gente tá mexendo com uma parte emocional, né, da pessoa. A pessoa já tá ali na sua festa, comemorando alguma coisa, ou é um aniversário, ou é alguma coisa muito importante para ela, por isso que ela tá comemorando, né? Então você precisa superar as expectativas dela, ou se não, você precisa, no mínimo, fazer o que ela te pediu, porque ela tá esperando aquilo, né? E o bolo, ele é tipo a cereja do bolo da festa, né? Tanto que ele fica pro final.
Todo mundo fica esperando o bolo. E aí, na hora que corta o bolo, né? Às vezes a pessoa até fala assim, não, só tô esperando o bolo pra ir embora. Só tô esperando cortar o bolo pra ir embora. Não é? Já tá com água na boca, né? Ah, esse bolo aqui é demais. Ó, coloquei um pouquinho mais aqui em cima. Acho que aqui tá bom. Ele não vai extravasar. Opa! Ó, aqui tá ótimo, ele não vai extravasar. E aí, agora, eu vou finalizar colocando, ó, a última parte do bolo. Só que eu vou molhar primeiro, tá? Molhei. E agora... E aí, você já vem prensando ele, ó. Tá vendo? Já vem prensando ele, trazendo o saquinho pra cima. Bem bonitinho, bem certinho, ó. Se eu fizesse só um desse bolo aqui, ele daria uns 2 quilos e pouquinho, tá? Porque tem 1 quilo de recheio, tem mais ou menos 1 quilo de massa, mais ou menos, e aí tem a parte da cobertura, depois que eu vou fazer, e depois, e tem também a parte que a gente regou o bolo, né? Então, ele acaba dando um pouquinho mais que 2 quilos, uns 2,5 quilos. Então tá, ó. Aí aqui, ó, eu tô apertando bastante e subindo o saquinho, ó. Tá vendo? Ok, isso. Subindo o saquinho e apertando, porque isso daqui é a prensagem do bolo, né? Eu tô deixando ele muito prensadinho, muito bonitinho. E ó, ficou um bolo alto, tá vendo, ó? Um bolo alto. Aqui dá bastante, gente. Aqui dá bastante. Dá aproximadamente, sei lá, umas 20, mais de 20 fatias, com certeza. Dá umas 30 fatias aqui, com certeza. E ele é alto, né, então... E aqui, o que eu faço? Eu venho com um saquinho, outro saquinho por cima. Se esse daqui não der, tá vendo? Você vem, ó, tampa ele, veda ele muito bem. E isso daqui vai pra geladeira agora. Você pode colocar aqui, ó, por baixo, você pode colocar uma fita adesiva, né, um durex, leva pra geladeira isso daqui e no mínimo 6 horas, no mínimo. Márcia, quanto tempo você deixa o bolo descansando com o recheio prensando aí? Fala pra mim. Normalmente 12 horas. Só se for com morango que deixo 6. Olha, não tá errado, tá? No mínimo 6 horas. Eu aqui vou deixar ele de um dia para o outro, tá? Que é o que o pessoal também faz, deixa de um dia para o outro. E não tem problema nenhum deixar de um dia para o outro, tá? Não tem problema deixar de um dia para o outro, é super normal. E eu, assim, quanto mais tempo ele ficar, eu acho que mais delicioso ele fica, mais estabilizado ele fica para você finalizar ele. E aí, se você for entregar para o seu cliente, ele vai viajar ou você vai levar para um outro lugar, a dica que eu te dou é que ele sempre esteja gelado, tá? Na hora de transportar, é muito melhor você transportar o bolo gelado, é muito mais seguro ele gelado. Deixa ele, quando a pessoa for colocar ele lá na festa, né, essas coisas, ela deixa fora da geladeira, aí sim.
não tem problema. Agora, se você for transportar, é bom que ele esteja gelado, sempre lembra disso, tá bom? Gente, depois eu prometo que eu gravo para vocês a finalização dele, ou eu coloco aqui no Story ou no YouTube, eu aviso vocês, tá bom? Por hoje é só, essa live foi top, porque a gente aprendeu bastante coisa, né? Eu aprendi com vocês e vocês aqui comigo, e é assim, a gente vai se ajudando, trocando ideias, pra gente conseguir os nossos resultados, né? Boa sexta-feira para todo mundo, muito obrigada a vocês que estavam aqui comigo. Vou subir essa live lá pro YouTube e segunda-feira, 8 horas da manhã, a gente tá aqui de novo. E aí a gente vai falar sobre massa dentro da forma. A gente já vem falando de forma, eu falei sobre formas, tipos de formas na outra segunda-feira. Nessa segunda-feira que passou, eu falei sobre desmoldante, como montar forma, muita coisa, tá lá no YouTube, muito material legal. E agora essa segunda-feira a gente vai completar 2 meses de live, toda segunda e sexta, muito legal. Então a gente vai falar quanto de massa eu coloco na forma, quanto que eu tenho que colocar de massa, porque muita gente não sabe o quanto de massa coloca na forma para poder o seu bolo não extravasar. Forno, quanto tempo antes eu tenho que deixar ele ligado, tudo isso a gente vai falar na live de segunda-feira, tá bom? Bom final de semana para todo mundo. Karina, beijo, bom trabalho. Bom trabalho, Márcia. É isso mesmo, né? Muita informação importante. E às vezes quem vai assistir depois não sabe, né? Às vezes vocês podem até saber, porque eu vi que vocês sabem bastante. A gente compartilha, né? A gente vai compartilhando aqui nossas ideias. Muito obrigada, bom final de semana, beijo. Tchau!